Andar sozinha à noite já dá uma sensação muito ruim. Um sentimento que a qualquer momento algo vai acontecer com você. Tipo, alguém te assaltar ou fazer coisas muito piores, principalmente se você for uma mulher. Abusos, assassinatos, enfim. São várias coisas que podem acontecer com o ser humano andando à noite, principalmente sozinho. Não importa quão vazia a rua esteja, você tem esse calafrio que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, porque você nunca está preparado 100% para tudo. E você pode acabar tomando um jumpscare do nada, ou até mesmo aquela sensação de que você está sendo observado. Oi, eu sou a Uni e eu conto histórias. E esse cenário que eu acabei de descrever para vocês é um cenário muito comum que muitas pessoas, principalmente os brasileiros, têm passado. E tem situações que, mesmo sendo muito perigoso, tem gente, homens principalmente, que acreditam que não vai acontecer nada com eles, porque eles são fortes ou porque eles têm muita sorte. O negócio já é arrepiante ficar na rua sozinho, no escuro, com ameaças que você sabe que podem fazer com você. No caso, assaltos e coisas do tipo causadas por humanos. Mas, independente da sua crença, e se tivesse uma ameaça além da imaginação, além do conhecimento humano, que não é natural? Ao mesmo tempo ele não parece humano. Medo do desconhecido. Porque um humano, nós sabemos do que é capaz. Mas e algo que é tão imprevisível que só a sua existência, sem fazer nada em específico, dá medo? A história de hoje tem tudo a ver com essa descrição, porque hoje iremos falar do Smiling Man, ou o Homem Sorridente, para o português Brasil aqui. Essa história é bem antiga, eu nem lembrava que se era uma creepypasta ou um relato. Mas esse conto ficou tão famoso que teve um curta-metragem e um jogo sobre isso. E eu vou falar deles e também o relato que originou tudo. Provavelmente vai ser repetitivo? Provavelmente. Mas vai ser divertido. O curta foi lançado em 2013. Para vocês verem o quão antigo isso é. E temos nele um homem caminhando na calçada às 2 da manhã. Ele está bem sereno e até distraído. Até que algo chama a atenção dele. Isso, esse homem esquisito andando assim, com o rosto virado pro céu e parecendo que tá dançando. O cara que é normal nessa situação, porque pra mim não é nada normal andar às 2 da manhã sozinho sem nada pra fazer. Esse homem acha engraçado, mas depois fecha a cara e troca de calçada. Eu, hein? Só que quando ele dá uma olhadinha pro lado, olha como o cidadão está. Filho de uma puta. Mesmo tentando ignorar toda essa situação, o homem esquisito está atrás, lá no fundo, agachado, e logo levanta quando o outro olha para ele e começa a se mexer na direção do homem, que, assustado, mas em choque, fica um tempo calado, até perguntar o que o cabra quer, que lentamente se vira para ir embora. E o homem comum começa a fazer o mesmo. Mas do nada, o coisa ruim sai correndo atrás dele, a milhão, e assim começa uma perseguição, mas logo consegue se despistar dos que estão, e realmente, ele não tá mais atrás do garoto. Esse curta, eu não vou mentir, eu tive um mini ataque cardíaco na primeira vez que eu assisti, e deu um medinho na época. Eu acho que isso moldou tanto o meu caráter que eu virei uma pessoa extremamente caseira, principalmente quando se trata da noite. Eu sou uma vampira inversa. Mas apesar de ser um curta simples, ele é baseado em um relato mais extenso. E antes de irmos pro relato, vamos para outro estilo de mídia também inspirado no conto original, que é o jogo. O jogo começa com um trecho do relato. Mas eu vou deixar para falar esse trecho mais pra frente, porque é literalmente um trecho do conto original. Então vamos guardar ele um pouquinho aqui e vamos contar ele mais pra frente. Aqui você acorda no seu quarto de madrugada e está sem sono. E é uma casa simples, mas confortável. E apesar de ter uma TV, você prefere sair de casa à noite, ou arrombar, e resolve ir pro mercadinho. É uma caminhada extensa, mas é uma rua bem iluminada. E quando você tá andando, dá de cara com um homem parado no outro lado da calçada, de terno, gravata e chapéu, parado. Só isso já ia ser estranho demais, mas você não tem nada a ver com isso e não vai bater palma pra doido dançar. Quando chega no mercadinho, vai fazer o que se faz no mercado: restaurar a União Soviética, comprinha simples, e já parte direto para casa. Mas na rua tem um papel caído no chão escrito:
Os desejos e sentimentos dele são diferentes. Não se deixe enganar pela expressão dele. Ok, obrigada pelo aviso. Continuando no caminho, a estrada parece uma maceteira. Eu quase infartei! O cara tá brincando de estátua e do lado dele tem um outro papel. Esse aqui virou um Slenderman já, cheio de papel. Ele te observa o tempo todo, até quando está dormindo. Obrigada pelo aviso de novo. Agora eu sei que eu tenho um stalker que me vigia enquanto eu durmo. Filho de uma égua. Eu tô muito bem com isso agora. Ironicamente, esse safado tá do lado da nossa casa. E casualmente entramos e vamos dormir. Eu admiro a capacidade dos personagens de jogos de terror não terem nenhum instinto de sobrevivência. Na verdade, ter o oposto de instinto de sobrevivência. Tem o instinto de morrer, instinto de morte. Eu não sei nem como descrever o contrário de instinto de sobrevivência. Porque esses caras são incapazes de pensar em sobreviver, em se manterem vivos. E na noite seguinte, você vai de novo pro mercadinho. Porque isso é impossível de se fazer de dia. É impressionante. Isso aqui também é o Alasca no inverno, que a noite dura 20 horas. E de novo, encontramos o cidadão honesto e de bem, que ao invés de estar no canto que ele estava ontem, está no meio da calçada, com esse emote de Elden Ring. Ele corre até o protagonista, que perguntou o que ele quer, que o vira de costa e some na escuridão. Se você não voltar para casa e pegar uma faca e ligar para a polícia, você não é um ser humano, você é uma IA. A partir daqui temos alguns finais. O primeiro, que na verdade é um game over, ele te persegue e te ataca e você obviamente morre. O segundo, você corre pro mercadinho e encontra o atendente desse jeito. E quando você se dá conta, a porta nas suas costas estavam abertas. No terceiro final, você corre até a cabine de telefone que vimos quando estávamos na primeira noite e ligamos para a polícia, que encontra e leva o cara embora. O quarto final, você corre pro mercadinho, mas em vez de deixar a porta aberta, você a fecha. Pega as chaves do carro do atendente e foge na caranga dele. Sucesso! No quinto final, você corre para casa e o homem fica na frente, encarando e ainda sorrindo. E você, acreditando que tá seguro numa casa sem muro, sem portão, sem caco de vidro em cima desse muro, sem cerca elétrica, sem pitbull, sem nada, sem câmera de segurança, totalmente à mercê, bem americano, resolve dormir. Na moral, esses jogos testam a minha sanidade e a minha paciência. E de pessoas que pensam de verdade. E você não vai acreditar o que acontece. Ele invade a casa. Quem diria, né? Nossa, uma casa tão protegida, mais protegida que o Planalto brasileiro. Como que é possível? Esse cara é um mistério. Agora, se você for um ser humano inteligente e trancar a porta, aí você sobrevive. Sim, você só morreu no outro final porque você não trancou a caceta da porta. Parabéns. E tem um final secreto. Atrás do mercadinho tem uma fita de vídeo. E lembrando, tem uma TV em casa. Se você pegar e correr para casa, você pode assistir. E o que tem na fita é isso. Pois é, tanto o curta de terror quanto o jogo tem muita coisa acrescentada ou algumas coisas modificadas da história original. Agora, o momento que vocês tanto estavam aguardando, o relato original. Eu estou pegando esse relato direto do site Creepypasta Wiki, mas se você pesquisar, a maioria das fontes vão ser todas iguais, se não mudando uma coisinha ou outra. Então, esse é o relato original, o conto original. Estamos na pele de um homem que mora no centro de uma cidade grande nos Estados Unidos. É lógico que é os Estados Unidos. Ele diz que sempre foi uma pessoa noturna, então ficava entediado depois que seu colega de quarto dormia. E para passar o tempo, em vez de jogar um 3DS, de assistir um filme, de mexer na internet, de ler um Turma da Mônica, um Turma da Mônica jovem, tanto faz, ele iria caminhar na rua. E nem ouvir música ele ouvia. Para ele, aquilo não era nada demais, porque nunca tinha dado nada. Até uma quarta-feira qualquer, às 2 da manhã. Ele estava perto de um parque patrulhado pela polícia, o que já dá uma calma e uma sensação de segurança, mas era longe do AP dele. Enquanto virava uma rua para voltar para casa, ele o encontrou pela primeira vez, no outro extremo da rua. Mas só conseguia ver a silhueta desse homem dançando de uma forma estranha. De acordo com o OP, parecia uma valsa, e a cada fim de passo ele andava para frente, indo direto para o protagonista, que imaginou que era só um homem bêbado.
Ele deu espaço para o homem poder passar na calçada, mas quanto mais ele chegava perto, mais reparava no homem. Ele era alto e magro, usando um terno velho, com olhos arregalados e selvagens, com a cabeça inclinada para trás, olhando diretamente para o céu. E sua boca era formada por um sorriso largo e caricatural. Vendo essa palhaçada, nosso cabrinha só atravessou logo a rua. Ao chegar do outro lado da calçada e olhar para trás, ele percebeu que tinha parado de dançar. Estava de pé, com um dos pés na rua, paralelo ao contador dessa história, de frente para ele, mas ainda olhando para o céu, e seu sorriso de alguma forma conseguiu ficar mais largo ainda. Obviamente, assim como qualquer um, o jovem ficou nervoso e voltou a andar, mas mantendo os olhos no homem, que não se mexeu. Depois de andar meio quarteirão, ele desviou o olhar para ver a calçada na sua frente, que estava vazia. O que antes era confortante, agora dava desespero. E quando olhou para trás para ver onde o esquisitão estava, ele tinha saído do lugar. E agora tinha atravessado a rua. Estava agachado. E o desgraçado voltou a se mexer na direção do rapaz, dando passos exageradamente grandes na ponta dos pés. Parece que o personagem de cartoon, desenho mesmo, bem Tom e Jerry das ideias, e bem mais rápido. Com essa visão, o garoto só ficou congelado, em choque, enquanto o outro se aproximava cada vez mais, até que finalmente tirou coragem do inferno para perguntar o que o homem queria. Ele, querendo parecer durão com "O que você quer?", saiu um o que você... Nisso, ele tinha certeza que o homem sentiu medo vindo da sua voz. E ele apenas ficou ali, sorrindo, e se virou, bem devagar, e começou a ir embora, dançando. O garoto ficou observando ele indo embora, pois tinha medo de virar as costas para ele. Então percebeu, ele não estava mais se afastando, nem dançando. Ele agora, com sua forma em silhueta crescendo cada vez mais e mais rápido, voltava para ele. Ele estava correndo. O menino também correu pela sua vida, até voltar por uma estrada mais iluminada e olhar para trás. Ele não estava mais ali. E no caminho de casa, ficava toda hora olhando por cima do ombro, esperando revê-lo, mas nunca mais voltou. Ele morou na cidade por mais uns 6 meses, mas nesse tempo que ele ficou lá, ele nunca mais caminhou na madrugada na rua, sozinho principalmente. O rosto dele o assombrava. Ele não parecia bêbado ou chapado, ele parecia completamente louco, e era algo muito, muito mais assustador. Esse é o conto original de O Homem Sorridente, que originou tanto o curta que eu mostrei para vocês mais cedo. É interessante porque é algo que nós nunca vamos entender e saber o motivo do porquê ele age assim, quem é esse homem, o que ele queria, se era realmente humano, um homem louco. Isso é algo que assusta ainda mais. Afinal, o desconhecido é muito mais assustador. Eu espero ver vocês no próximo vídeo que vou lançar. Comentem o que vocês acharam aqui nos comentários, se vocês querem que eu traga outros contos pra cá. Também se inscrevam para ajudar esse canal a crescer e para receber notificações do próximo vídeo que vai lançar todas as semanas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!